É, pessoal, não foi dessa vez, né? Mais um empate aí na conta do Vasco, cara. 0 a 0, Guarani e Vasco, jogo lá em Manaus, né? O Vasco fez de tudo aí para conseguir essa vitória, mas esbarrou nas suas limitações, né? E na fraqueza dos meio-campistas do Vasco, principalmente, né? Esse empate aí não foi nada bom, tanto para Guarani, tanto para Vasco, principalmente, né? O Vasco, apesar de ter progredido na tabela, está na terceira colocação, mas ainda o Bahia tem um jogo a menos, né? Teve uma rodada até certo ponto favorável pro Vasco, porque o Grêmio não venceu, o Novo Horizontino também não venceu, e o Vasco vai permanecer mais uma rodada no G4, e obviamente torcendo muito por um tropeço do Bahia, né? O Sport, que é o segundo colocado, já tropeçou, empatou com o próprio Novo Horizontino, e o Cruzeiro, que é o líder, vai entrar em campo, né? Esse era um jogo que o torcedor vascaíno estava muito confiante que os 3 pontos iriam aparecer, né, cara? O Vasco sentiu muito a falta aí do Nenê e também, principalmente, do Yuri Lara ali na marcação, né? Os torcedores do Vasco criticam o Nenê, muitos têm razão sim, em certa parte, mas é um jogador extremamente importante ainda pro Vasco, né? Mesmo com 40 anos, mesmo com todas as suas limitações devido à idade, não ter a mesma velocidade de anos atrás, mas ele é fundamental ali no meio campo do Vasco. Hoje ficou nítido para todo mundo que com a entrada do Bruno Nazário, o Vasco precisa urgente ir ao mercado contratar um meio-campista, um camisa 10, um cérebro, para ser o substituto do Nenê quando ele não estiver em campo, né? Porque Bruno Nazário, Isaac, esses jogadores não servem para estar no Vasco, cara, não servem para vestir a camisa do Vasco, sem falar também que hoje a partida do Juninho foi horrorosa, por mais que ele tenta ser um pouco mais esforçado, mas às vezes ele enfeita muita jogada, tenta dar caneta de maneira desnecessária no adversário, volta muita jogada para driblar mais um jogador e acaba às vezes comprometendo a jogada, né? O primeiro tempo desse jogo foi muito truncado, né, cara? Muitas roubadas de bola ali de ambas as partes, porque os times são bem limitados, né? E com certeza o Vasco esbarrou demais nas suas limitações e na falta de jogadores de qualidade, né? Porque o toque final ali não existiu no Vasco, era só correria. Além do mais, o Vasco tentou muito em jogada aérea e, por incrível que pareça, tanto o Hernando e o Leandro Castan, que entraram no segundo tempo, estava cortando tudo, coisa que o ano passado no Vasco eles não faziam, né? Era só cruzar na zaga que os dois estavam jogando, que era gol do adversário, né? Até falei sobre isso no pré-jogo, e os dois hoje atuaram aí com a camisa do Guarani, o Hernando no primeiro tempo e o Castan no segundo tempo, e cortaram tudo, né? O Vasco, por mais que tenha ganhado algumas jogadas aéreas ali no segundo tempo, né, na cobrança de escanteio, principalmente no primeiro tempo, o Raniel foi engolido pelo Hernando, né, cara? Quem diria, né, velho? Pra você ver o nível de centroavante que o Vasco tem aí disponível. O Hernando, um jogador que nem sequer era titular na reta final do Vasco, acabou marcando e muito ali o nosso centroavante, o principal centroavante, camisa 9 que o Vasco tem hoje. Posições aí, na minha opinião, que o Vasco tem que se reforçar o quanto antes, principalmente agora, né, que vai abrir a janela no meio do ano. O Vasco tem que contratar o meio-campista e principalmente um centroavante aí que faz gol, né? Não um centroavante que tem medo de zagueiro, como é o Raniel, né, cara? Um centroavante que não consegue fazer cócegas nos adversários. É complicada a situação do Vasco, porque hoje eu nem culpo o Zé Ricardo, e sim a montagem do elenco do Vasco, que ela foi muito falha, né? Muitos jogadores do mesmo nível e somente um destoando ali no meio campo, que é o Nenê dos outros, né, cara? O Nenê que fez falta hoje tem uma qualidade extremamente superior ao do Bruno Nazário, por exemplo, né? O Bruno Nazário hoje foi horroroso com a camisa do Vasco. Ponto positivo, na minha opinião, aí, principalmente no primeiro tempo, gostei bastante do garoto Figueiredo, do Gabriel Peck, ambos se movimentando bastante, por incrível que pareça. Também gostei hoje da partida do Gabriel Dias, é um jogador bem controverso, né? Ou você gosta do que ele faz ali dentro de campo, ou você odeia tudo que ele faz, né? Mas hoje ele foi bem esforçado, foi meio que aquele lateral atacante, né? Principalmente no segundo tempo, que teve algumas oportunidades para fazer o gol. E no segundo tempo não foi por falta de substituições, não foi por falta aí de o Vasco estar mais ofensivo. O Zé Ricardo não tem culpa hoje desse resultado do Vasco, porque ele fez tudo que podia, né? O Vasco estava jogando somente com o Matheus Barbosa, apenas um volante, e o restante todos de atacantes, tentando de todas as maneiras fazer o gol da vitória, né? O Vasco tentou amassar o Guarani, mas também correu alguns riscos, né? O Guarani chegou um momento que estava finalizando muito mais que o Vasco, aproveitando as falhas, os passes errados do Vasco, e ofereceu muitos perigos ao goleiro Thiago Rodrigues, que mais uma vez foi sem dúvida nenhuma o melhor homem dentro da partida, que na minha opinião ele salvou o Vasco, principalmente no primeiro tempo, em praticamente 2 lances ali capitais, que eram gols do Guarani, ele salvou o Vasco. No segundo tempo eu gostei muito da entrada do Carlos Palácio, é uma pena esse jogador não estar 100% ainda, porque é um jogador extremamente diferenciado, toca fácil na bola, cruza fácil, dribla fácil, tudo pra ele parece ser fácil, né? Só que o Vasco tem muitas limitações e ele não tem com quem jogar ali. Quando
quando ele entra, o Gabriel Peck já tá cansado, o Figueiredo já tá cansado, que são jogadores com maior capacidade ali no ataque do Vasco. Ele tem que tentar tabelar com o Raniel, ou às vezes quando entra o Getúlio, como foi hoje no lugar do Raniel, e não consegue, né? Faltou meio que um companheiro ali pro Palácios, né? Jogador muito diferenciado, tomara que daqui a umas rodadas ele consegue ajudar o Vasco. Mas enfim, esse foi o jogo do Vasco, né? Infelizmente as limitações atrapalharam bastante o Vasco, né? O torcedor foi lá, compareceu, quase 40 mil ingressos vendidos, quase 40 mil torcedores do Vasco lá hoje na Arena Amazônia, mas infelizmente o Vasco não deu o presente que eles mereciam, né? Como eu falei até aqui antes do vídeo, né? O Vasco, quando faz essas excursões pelo Brasil, não vem dando muitas alegrias aos torcedores, né? Principalmente o torcedor nordestino, que pagou caro aí, ver o Vasco perder pro Botafogo nessa temporada, que foi no clássico lá no Maranhão, e agora mais uma vez esse empate aí em Manaus contra o Guarani, né? O Guarani estava muito mais fragilizado do que nos últimos anos. O Vasco tinha totais condições, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, de vencer tranquilamente esse jogo, né? Como eu disse, o Vasco está na terceira colocação aí com 14 pontos, ultrapassou o Bahia, que ainda vai jogar na rodada. O Vasco só volta a jogar na próxima quinta-feira, dia 26, contra o Brusque em São Januário, né? Para esse jogo já foram vendidos, se eu não me engano, mais de 11 mil ingressos. O torcedor do Vasco promete empurrar o Vasco, o torcedor lá do Rio de Janeiro vai explodir o Caldeirão e com certeza o Vasco vai vencer o Brusque aí, tirar essa zica. Ainda segue invicto, mas não da maneira que o torcedor queria, né? O Vasco deixou escapar alguns pontos preciosos, principalmente no jogo contra a Tombense, que está lá embaixo, e o Guarani, que estava na zona do rebaixamento. Com esse empate contra o Vasco, acabou deixando a zona da degola, né? O Vasco deixando muito a desejar contra os adversários lá da parte de baixo. Vai ter uma sequência difícil, vai enfrentar o Brusque dia 26, dia 2 de junho, enfrenta o Grêmio e também em São Januário, e depois vai jogar contra o Náutico, visita o Náutico. Vão ser aí 3 jogos um pouco complicados para o Vasco, né? O Grêmio, por mais que não esteja jogando aquele futebol que poderia apresentar, por ter um dos melhores elencos, se não o melhor elenco da Série B, não vem apresentando tudo isso que se imaginava, mas é um time extremamente perigoso e o Vasco não tem muita sorte quando enfrenta o Grêmio, né? Tomara que o Vasco consiga esses 3 pontos no jogo contra o Brusque e também contra o Grêmio. 2 jogos aí extremamente importantes que o Vasco joga em São Januário aí na sequência. Deixa aí nos comentários o que você achou desse empate contra o Guarani, quem pra você foi o melhor e o pior jogador da partida. Na minha opinião, o melhor sem dúvida nenhuma foi o Thiago Rodrigues, vindo ali atrás com o Figueiredo e também o Gabriel Peck. O pior, sem dúvida, mais uma vez, foi o Raniel, um atacante que não faz gol, que não consegue ser produtivo. Eu acho que não merecia nem ser titular da equipe do Vasco. Seria muito mais interessante o Zé Ricardo escalar o Figueiredo de centroavante e colocar talvez ali o Eric ou algum outro ponta para jogar ali e sacar o Raniel do time, porque também o Getúlio, seu substituto, não está à altura de vestir a camisa do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Análise bem rápida aqui, porque o Vasco infelizmente esbarrou nas suas limitações e não conseguiu vencer. Vamos torcer para o Caldeirão pulsar contra o Brusque. O Vasco vencer esse jogo em casa tem obrigação, por mais que tenha sido ruim para o Vasco, mas foi um empate fora de casa, né? Porque o mando de campo foi do Guarani. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos. Boa noite, se cuidem aí. Tamo junto e vamos torcer para o Vascão melhorar para a semana que vem.